Bom, vocês pediram e aqui está. Hoje vamos aprender inglês com uma cena de The Fresh Prince of Bel-Air, que em português ficou famoso como O Maluco no Pedaço. Essa é uma cena clássica, tenho certeza que você vai lembrar de quando assistiu ela dublada. E nós vamos começar aqui analisando a primeira coisa que você precisa para entender o que as pessoas estão falando em inglês, que é contexto. Quando você está falando inglês com alguém, você vai ter um contexto, né? Vai ter um ambiente, vai ter uma situação, algo que vai já dar metade da resposta pra você. Se você já assistiu essa cena dublada, isso é um contexto pra você. Se você não assistiu e já conhece a série, você já tem uma certa base, um contexto, você sabe quem os personagens são, como eles costumam falar. Se você não conhece nada disso, isso é tudo novo pra você, você vai reconhecer os elementos aqui da cena, né? Tá dentro de uma casa, o personagem que tá vindo com uma mala, provavelmente vai viajar. E temos também o nome do episódio. Então, é bastante coisa pra dar contexto, já dá um norte e você pode meio que ir adivinhando o que tá acontecendo. É um exercício bem saudável, tá? O nome do episódio é o seguinte: Papa's Got a Brand New Excuse. Tá dizendo que o Papa é um apelido carinhoso, né, pro pai. Has got, tá abreviado aqui o has, né, em vez de ficar has got, ficou só got. Então, Papa's got. O que significa has got? Já falei em alguns outros vídeos, tá? Não vou aprofundar muito, já que a gente já fez isso nas outras aulas, você pode checar aqui no canal. Have got é a mesma coisa que have, tá? É o verbo ter. Então, quando eu falo que Papa's got, é o mesmo que Papa has. Isso tá um pouquinho mais natural, mas como se fala no dia a dia, né? Geralmente no dia a dia as pessoas nem falam o S aqui, fala só o gato, né? Então o papai tem uma brand new excuse. Excuse é uma desculpa, né? Um migué, um pretexto para não fazer alguma coisa. New significa novo, né? Inclusive, muita gente tem um sotaque que fala new ao invés de new. Mas se você fala new ou fala new, vão entender da mesma forma. E brand new significa algo novinho. Tipo, algo zero. Um carro zero seria um brand new car, por exemplo. Uma coisa novinha em folha, tipo um tênis novinho em folha, seria um brand new shoes, por exemplo. Então, tá dizendo aqui no título que o papai tem uma desculpa, né? Um migué ali novinho em folha. E aí, acrescentando mais um elemento ao contexto aí, né? O personagem, que é o Will, aqui, ele não tem um pai presente, né? E o pai dele tá sempre dando desculpas pra não fazer coisas junto com o Will, né? Pra não estar presente, pra não estar ali. Então, o nome do episódio é esse. Você já sabe mais ou menos o que esperar. Vamos então agora assistir alguns segundos da cena. Tenta coletar o máximo de informações que você conseguir, baseado nos contextos que eu já te dei e no que você vai ver agora. Vamos lá. Daddy-o! What's up? Will, I'm glad you're here. Então, esse aqui é o pai do Will. Vamos agora então acompanhar com o texto do lado. Vamos ver se fica um pouquinho melhor. Daddy-o! What's up? Will, I'm glad you're here. Ok? Então, primeiro ele falou Daddy-o. E é bom saber isso aqui, porque às vezes a pessoa te apelida, né? E você não sabe se aquele apelido tá te ofendendo, a pessoa tá querendo tirar sarro, alguma coisa assim. Quando você fala o nome da pessoa ou o título, no caso pai, ou amigo, ou filho, ou, é um jeito brincalhão, sabe? Pode ser também sarcástico, dependendo da situação, mas geralmente é brincalhão de ser gentil, de ser carinhoso, tá? Daddy-o. Outro que se fala bastante é kiddo também, tipo kid, de criança, filho. Aí quer falar tipo um filhinho, pode falar kiddo, coisa assim. Então é bem comum. E aí ele falou, what's up? Que inclusive muita gente escreve assim nas redes sociais. Então esse aqui é aquele famoso what's up, que aí na prática fica what's up, what's up, ou só sup, que é tipo, e aí? Às vezes as pessoas te perguntam what's up pra saber o que tá acontecendo, né? O que tá rolando. Por exemplo, imagina que você, usando de novo, né, contexto. Imagina que você chega sei lá, pra falar com um amigo seu, né, e você tá apavorado. Nossa, claramente você tá preocupado com alguma coisa. E a pessoa pergunta, what's up? Né, tipo, o que tá rolando, né? O que tá acontecendo? Às vezes se fala what's up dessa forma, tá? Não só de cumprimento, não só de perguntar, e aí? Okay? Então ele falou, papai, né, imagina um jeito bem carinhoso, né, papito? E aí, what's up? E aí, como é que tá? What's up? E ele falou, well, bom, igual a gente já viu nos outros vídeos, né? Bom, eu coloquei rei aqui, né? Ele meio que, ouça novamente, como que ele gaguejou. E aí tem um insight, né? Vou reforçar aqui. Quando você fala uma segunda língua,
você não vai falar como um robô, porque nem na sua primeira língua você fala como um robô, né? A fala natural é uma fala imprecisa. Significa que gaguejar muitas vezes vai fazer você parecer mais fluente. A gente não para pra pensar nisso, né? Muitas vezes faltar uma palavra, muitas vezes começar uma frase, largar a mão, começar uma nova. Coisas que a gente faz já no português. A gente soa bem, a gente soa natural, porque a gente faz isso, né? Então nota como que ele gagueja no começo aqui, né? Ele falou, hey man, I'm glad you're here. I'm glad you're here. Eu tô feliz que você tá aqui. Isso aqui é uma frase pronta, tá? Basicamente. I'm glad you... por exemplo, eu quero falar que... tô feliz que você veio, né? I'm glad you came. Por exemplo, é uma música com esse nome, né? I'm glad you came. Fala várias vezes essa frase. Posso falar, por exemplo... tô feliz que você gostou. Eu escrevi isso nos comentários, né? Algumas pessoas elogiaram, né? O vídeo eu falei... I'm glad you like it. Né? Tipo, eu tô feliz que você gostou. Então, I'm glad... you alguma coisa. Você usa como um template, né? Completa a frase da forma que você quiser. Então, I'm glad you're here. Estou feliz que você está aqui. Então, perceba que o you are ficou your. E muitas vezes fica só you, tá? Porque a pessoa fala mais rápido, já come a palavra inteira aqui do are. Ok? Então, I'm glad you're here. Vamos continuar a cena. Some business came up I gotta handle. So we're gonna have to put our trip on hold. You understand? Se você assiste o episódio desde o começo, você tem todos os elementos que ajudam você a entender o meio e o final do episódio, né? Então aquilo também serve como contexto. O Will, ele tava pra sair de viagem com o pai dele, né? Por isso que ele tava com aquelas malas ali. Ele tava esperando o pai dele chegar e tal, e o pai dele já tem esse histórico, né, de não estar muito presente. Aí o pai dele chegou, e aí, pai, né, como é que você tá? Já com esse evento na cabeça, né? Tipo, que a gente vai viajar juntos. E aí ele chegou, e você viu que ele falou algo que... Você percebeu o tom de voz dele, você pode voltar, ouça novamente, tá? Eu recomendo você fazer isso nos meus vídeos. Eu não ponho 2 vezes, porque eu fiz isso no outro vídeo e o YouTube entendeu como violação de direitos autorais, sabe? Tipo, muitos segundos seguidos de uma mesma cena. Então, volte, tá? Eu recomendo você fazer isso, ouça várias vezes. Perceba o tom de voz do pai dele, né? Ele já tá meio frustrado, tom de voz também é contexto. Vai ajudar você a entender o que a pessoa tá falando. E aí o Will também reage dessa forma. A resposta dele tá alinhada com o jeito que ele tá reagindo a esse momento, né? Vamos agora ouvir a mesma cena, só que com o texto. Vamos lá. Some business came up I gotta handle. So we're gonna have to put our trip on hold. You understand? Eu altamente recomendo você assistir coisas em inglês com a legenda em inglês também. Porque tem uma coisa. A legenda em inglês, ela é uma transcrição do que está sendo falado. Ou seja, são exatamente as mesmas palavras que estão sendo faladas, são as que estão no texto. Então, às vezes, até o gaguejo que a pessoa dá ali naquela cena vai aparecer na legenda. Então, dá para aprender bastante coisa, dá para coletar bastante informação com esse tipo de prática. Então, ele chegou e falou... a gente falou na última aula já, né? Até o jeito de gaguejar vai mudar em inglês. Ele falou, some businesses... inclusive, eu escrevi errado aqui. Ele quis dizer businesses no plural, né? Tem uma sílaba a mais. Então, some businesses came up. Então, ele falou, some businesses came up, I gotta handle. E ele falou, algumas coisas. Por que coisas? Bom, primeiro, vamos entender o que é a palavra business. Qual que é o sentido da palavra business? Em primeiro lugar, você vai analisar o contexto. É um ambiente que a palavra se encontra, né? No caso aqui, qual frase, qual situação que ela se encontra, tá? Então, primeiramente, business é empresa, né? Então, por exemplo, eu vou abrir minha empresa, eu vou open my business. É um jeito de falar company. Company também é empresa, tá? Business. Business também é comércio. Você tá viajando e aí você quer saber que hora que abre e fecha uma loja, por exemplo, um certo lugar. Você vai ver lá que hora que o business open, né? Por exemplo, horário comercial a gente chama de business hours, né? Seria horas comerciais. Então, business também é comércio. No dia a dia, na vida pessoal, a gente usa business para se referir às coisas nossas, para resolver, sabe, do dia a dia. Muitas vezes se usa aquela expressão, né, mind your own business, que é cuida da sua própria vida, né? Cuida dos seus negócios, das suas coisas, né? Tipo, não me intromete na minha vida. Alguém pode falar, por exemplo, que tem alguns business para fazer naquele dia. Às vezes é para resolver, fazer os corres do dia, né? Que é o que o pai do Will quis dizer aqui. Ele falou que alguns businesses... lembrando que eu escrevi errado aqui, tem mais um E e o S para terminar a palavra. Ele quer dizer que algumas coisas para resolver, né? Algumas coisas para resolver came up. Come up significa surgir. Então, quando alguma coisa surge, aparece do nada, come up. Então, ele falou que alguns problemas para resolver, né, came up, surgiram, né, apareceram. Ele falou, I gotta handle. Já falei de cara nos últimos vídeos, não vou me aprofundar aqui novamente, porque você pode assistir lá os outros vídeos e vai ficar bem claro. I gotta
basicamente é eu tenho que. Então ele falou I got a handle. Handle é literalmente manusear, né? Hand significa mão. Handle, manusear. Handle também é alça. Uma alça de uma mala também é um handle. E a gente usa também o verbo handle no sentido de lidar com alguma coisa, sabe? De resolver. Quando alguém quer falar, tipo, deixa comigo, deixa que eu resolvo, em inglês se fala I'll handle this. Tipo, eu vou resolver isso, eu vou manusear isso. E aí ele completa, so, we're gonna have to put a... Eu coloquei esse só pra ilustrar aqui a imperfeição da fala. O aluno meu fez um comentário esses dias, ele falou, nossa, como que me ajudou esse tipo de exercício? Quando você vê que o falante de inglês tem uma fala imperfeita também, né? Tipo, ele esquece das palavras, ele gagueja, ele hesita, né? Na hora de falar alguma coisa. Você vai tirando aquela lente de perfeccionismo, né? A gente quer falar tudo bonitinho, falar que nem um robô. E não é assim, né? Nem em português a gente fala assim. Então ele falou, we're gonna have to. Nós vamos ter que. Né? Lembrando que gonna é um jeito rápido de falar going to. E na escrita, ela não existe, tá? Se você digita no Word, por exemplo, gonna, vai aparecer uma linha vermelha pra você trocar pra going to. Mas se você já me conhece, você sabe o que a gente fala sobre isso, né? Que a gramática não manda nada, né? O que manda é as pessoas, é o falante do idioma. Se aquilo é falado no dia a dia, aquilo existe. Então, we're gonna have to, nós vamos ter que put, e aí ele gaguejou aqui, né? Our trip on hold. Quando você put alguma coisa on hold, significa que você coloca aquilo em espera, né? Uma chamada que tá em on hold, ela tá em espera, tá? Sei lá, o status de um documento seu que tá pra ser lançado, né? O visto americano, por exemplo. Tá lá, status on hold, é que tá em espera. Estão fazendo alguma coisa, tá sendo analisado, né? Alguma coisa impediu o andamento. E é o que ele falou. Ele falou que vai ter que colocar a nossa trip. Opa, escrevi. Hoje eu tô bom pra escrever errado, hein? Eu vou já pegar a canetinha aqui, ó. Já vou rabiscar agora. Então aqui é trip, ok? Deixa eu colocar aqui, ó. Um R. Trip. Trip. E aqui no final do business teve um ES, né? Não lembro se ele falou businesses, na verdade. Você me disse. Então ele falou que vai ter que colocar a nossa trip, a nossa viagem, em espera, né? Tipo, vai ter que prorrogar ela, ter que colocar em espera. E aí ele fala, you understand. Mas eu gostaria que você voltasse no vídeo e ouvisse mais uma vez o tom de voz que ele fala o you understand. Porque ele não é nem não é uma pergunta, tipo, você entende? É meio que uma afirmação, mas é uma afirmação como se estivesse tirando conclusão de como o Will ia se sentir. Como se fosse num tom de, você entende, né? Como a gente faz em português. Mas eu quero que você note por si mesmo aí o tom de voz que ele usou. Vamos então continuar a cena. Yeah, that's cool. That's cool. Just for a couple of weeks. I understand. Yeah. Maybe a little longer. Yeah, whatever. Assista a cena novamente, volta alguns segundos aqui. Tenta adivinhar, sabe? Tipo, não foca nas palavras agora. Tenta adivinhar o que você acha que ele deve estar falando pela expressão facial, pelo tom de voz dele ali. Tenta adivinhar. Agora a gente vai ver com o texto e aí você vê se você estava certo do que você achou que ele estava falando. Vamos lá. Yeah, that's cool. That's cool. Just for a couple of weeks. I understand. Yeah. Maybe a little longer. Yeah, whatever. Ele não tá muito feliz, né? Então ele falou, yeah, that's cool. Então, ó, minha sugestão. Associe o jeito que as pessoas falam, né? A escolha das palavras delas com o jeito delas expressarem essas palavras. Né? Por exemplo, ó, você viu que a hora que ele falou that's cool? Ele não falou nem o T, né? Ele falou that's cool. Nota que ele falou na hora que tava frustrado, né? Então, associa isso. A frustração, aquele feeling, à palavra. A hora que você estiver falando inglês com alguém e você estiver frustrado com alguma coisa, quer falar, tipo, tudo bem. Quer expressar essa frustração, você vai falar essa mesma frase. Yeah, that's cool. Né? Ele tá frustrado, né? Tá claramente frustrado pelo tom de voz também. Então, that's cool, tipo, tá legal, né? Tipo, pode ser. E aí o pai dele fala, just... E aí ele gagueja aqui no just, né? Nota lá. Just for a couple weeks of... Muitas vezes não se fala nessa frase aqui. Então, just, que é só, né? Apenas. Just for a couple weeks. A couple of significa um par de. E aí, quando você fala um par de, em inglês, você não tá sendo literal, tipo dois, né? Um par. Você tá falando que é algumas. Tipo, um par de semanas. Tipo, algumas semanas. É como se falasse some weeks. Ou a few weeks. É o mesmo que a couple weeks. E tem gente que fala bonitinho, tá? Tem gente que fala a couple of weeks. Mas é raro. Quando a pessoa fala mais rápido, ela acaba comendo esse of aqui. E aí o Will fala, I understand, né? Nota o R dele aqui, né? Você vê que varia bastante o sotaque, né? Tem gente que fica com essa bobeira de, inglês americano. Pô, não existe inglês americano.
Os Estados Unidos tem 50 estados. É um território muito grande, tem vários sotaques. E tem coisa que troca de nome de um lugar pra outro. Tem gente que não se entende dentro do país, igual acontece no Brasil às vezes. Então, é claro, tem um que é mais evidente, tem um sotaque que é mais comum, né? Que é mais abrangente. Mas ainda tem variações. Minha sugestão? Tente entender todo mundo, assim como você entende todas as pessoas que são do Brasil. E aí o pai dele falou, maybe a little longer. Né? Talvez um pouquinho mais de tempo. A gente usa muito a palavra long. Long significa longo, literal também. Mas a gente usa muito long para se referir a tempo, tá? Quando a gente pergunta para alguém how long, a gente quer saber quanto tempo. Se eu quiser falar, por exemplo, que uma reunião é 2 hours long, tô dizendo que essa reunião tem 2 horas de tempo, 2 horas de duração. Muitas vezes a pessoa fala long, ela tá se referindo a time, a tempo. Aí não precisa da palavra time nesse sentido. Então ele falou maybe a little longer. Talvez um pouquinho mais de tempo, né? Mais do que algumas semanas, como ele falou. E aí o Will respondeu, yeah, whatever. E whatever, dependendo do tom de voz, ele é até um pouco agressivo, né? Mais ofensivo. É como se falasse, não tô nem aí porque você tá falando. Pode ser também um tanto faz. Então, o tom de voz, o ambiente que você se encontra, ou seja, o contexto é muito importante nesse caso. Porque ele pode ser leve, tipo, pode ser no sentido de, sei lá, se eu falar pra pessoa, whatever you want, seja lá o que você quiser. Tá sendo de boa, né? Agora, se você falar, whatever, com esse tom assim, opa, aí já, tipo, não tô nem aí porque você pensa, tipo, tanto faz a sua opinião. O jeito que ele falou, né, esse whatever, é tipo, tô nem aí mais, né? Você viu que ele tá frustrado, né? Tipo, tô nem aí mais, tanto faz. Continuando então a cena. Look, I'll call you next week and we'll iron out the details, okay? Yeah. It was great seeing you, son. You too, Lou. Agora sim, vamos lá pro texto. A gente vai acompanhar a mesma cena, só que com o texto do lado. Vamos lá. Look, I'll call you next week and we'll iron out the details, okay? Yeah. It was great seeing you, son. You too, Lou. Foi uma cena pesada aqui, né? Vamos entender o porquê. O pai dele falou, look, olha, de vez em quando se fala também listen, né? Tipo, escuta. Ele falou 2 vezes, né? All, eu coloquei de propósito aqui só pra você notar essa imperfeição na fala, né? Que é natural, na verdade. A imperfeição não parece que é algo ruim, né? Mas não, é algo natural. Ele falou, eu vou te ligar na próxima semana, né? I'll call you. Eu vou te ligar pra você. Não preciso do para aqui. Próxima semana, né? Next week. Perceba que não se fala o T, né? Tipo, next week. Porque se você fala o T, você meio que pausa, meio que trava. Dá até aquela sensação, tipo, nossa, tô travando em inglês. Mas às vezes você tá falando uma letrinha que nem precisava, tá? Se você falar, tudo bem. Dá pra entender. Não vai estar errado. Ok? Mas é que te ajuda nessa sensação de que tá fluindo, sabe? Quando você tira essa letrinha aí. Então, next week. E ele falou, e nós vamos, né? We'll iron out. Então, essa palavra aqui, que é ferro, a gente fala iron. Eu sei que o óbvio pra gente é falar iron, né? Mas o certo é iron. E aí com out ficou iron out. Que é um jeito de falar que você vai passar limpo alguma coisa, né? Imagina que uma roupa tá amarrotada e você vai passar ela, né? Vai deixar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Então, quando você fala que vai ligar pra alguém pra você iron out alguma coisa, é que você vai passar limpo, vai formalizar, vai combinar direitinho as coisas, né? A gente fala muito isso em português, né? Tipo, eu te ligo, a gente combina direitinho o que vai fazer, né? Tipo, fala dos detalhes. Então, vou te ligar na próxima semana e a gente alinha os detalhes, ok? Ele responde, yeah. Também frustrado, né? E ele fala com um tom de despedida também, né? Se você quiser ouvir depois, dessa tentativa de adivinhar o que estão falando, né? Você já pode perceber ali que ele tá com um tom de despedida. It was great seeing you, son. E é bom essa prática que eu propus pra você fazer aqui, de tentar adivinhar, porque quando você saca alguma coisa, o seu cérebro funciona assim. Ele vai ligar as palavras que você tá ouvindo a sentimentos, na maioria das vezes. Então, quando você tiver para despedir de alguém em inglês, o que o seu cérebro vai trazer na ponta da língua? Algo que você já viu alguém usando para despedir. Simples, né? E o tom de voz, a situação, a história aqui, o contexto vai ajudar bastante a servir como elementos de memória, né? Porque pensa só, cara, aprender uma língua é um jogo de memória, né? Você vai se expor a um monte de coisa aqui e aí você espera lembrar de tudo, pra hora que falarem com você e pra hora que você precisar falar também. Então a gente tem que fazer o máximo para que tudo que você é exposto fique.
e que sirva como ferramenta pra você depois. Porque tem muita gente que estuda, sabe, inglês por muitos anos. Tipo, nossa, já vi tantos livros, já vi tanta coisa. Mas tudo que ela viu, tudo que ela foi exposta, não ficou. Então, meio que perde tudo aquilo, né? Então ele falou, It was great seeing you, son. Frase pronta, ó. It was great seeing you. Não veja isso aqui como, por que esse sim tem ING? Não, para com isso. Olha esse bloco inteiro aqui, tá? Quando a gente fala vocabulário, tá? Acho que muita gente entende isso errado, né? Pensa assim, vocabulário é palavra nova, palavra solta nova, né? Tipo, eu pegar uma lista de palavras, coisa assim. Mas vocabulário é frase pronta também. Isso aqui é como se fosse uma palavra. It was great seeing you. Se todo mundo fala isso o tempo todo, é como se fosse uma palavra única. Isso aqui tudo. Tá? Então aprenda assim. Então ele falou, foi ótimo te ver, filho. Ele chamou ele de filho, né? E aí a resposta foi dura pra ele aqui, né? Ele falou, você também, Lou. Chamou ele pelo nome dele. Então é uma cena bem triste aqui, né, pro Will. Tanto que depois dessa resposta, ficam vários segundos de silêncio. Eu vou deixar você, inclusive, ouvir, pra você ver quanto que o contexto é relevante. Olha só, essa cena que eu vou dar play agora, ela não tem diálogo. Até coloquei aqui, ó. No dialogue. Não tem diálogo. Não estão falando nada. Mas dá pra entender o que tá acontecendo, né? Vamos assistir, ó. Yeah, Ele meio que fala uma coisinha ali, né? Mas não sai nenhuma palavra. Você entende o que aconteceu, né? Você viu que ele ficou frustrado com o que ouviu, né? Chateado, e aí ele virou as costas e foi embora. Ou seja, aquilo foi uma comunicação não verbal. A gente subestima isso o tempo todo, mas é tudo isso que você vai ligar com o que é novo, com as palavras que são novas, pra você lembrar mais e para as palavras virem do subconsciente depois. Foi assim que você aprendeu português quando criança. Claro, não tinha tantas ferramentas, né? Não tinha uma aula como essa, não tinha texto, você não sabia ler, você fez isso de forma espontânea. Em aulas como essa, o que a gente está fazendo basicamente é sistematizando e usando tudo que já é familiar, porque você é um adulto, então o mundo à sua volta já é bem mais familiar do que uma criança, né? Tipo, você vê uma cena dessa sem diálogo, você já sabe tudo que está acontecendo, né? Talvez você tenha passado por uma coisa parecida. E tudo isso contribui para que você fale fluentemente depois. Como eu falei no começo, a continuação dessa aula vai ser no próximo vídeo, então eu vou até deixar aqui na tela para você clicar. Te vejo lá. Tchau, tchau.